Graça e paz, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais um dia que nos foi concedido pela infinita e inestimável graça de Deus. Temos com Ele a preciosa e inestimável oportunidade de buscar Sua presença e aquietar nossa alma. Antes de nos unirmos nesta oração da noite, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados não por uma fórmula mágica, mas por um princípio de sabedoria e perspectiva. Uma declaração que realinha nosso coração e nos liberta da pressão esmagadora da performance. Vamos meditar nas palavras do rei Davi, ao apresentar seu filho Salomão para uma tarefa monumental, registradas em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1, Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Que libertação para a nossa alma! Que alívio para os nossos ombros sobrecarregados ao final de um dia! Davi estabelece aqui uma equação que nos conduz diretamente ao descanso. Ele apresenta 3 realidades. Primeira, a honestidade sobre a nossa limitação. Salomão é ainda moço e tenro. Somos jovens em algum aspecto, inexperientes, frágeis, com recursos e forças limitados. Segunda, a realidade sobre a nossa vocação. E esta obra é grande. Os planos de Deus para nós, a obra de construir uma família, uma carreira, um ministério, de vencer o pecado, são tarefas grandiosas, muito maiores do que nós. A justaposição destas 2 realidades, nossa pequenez e a grandeza da obra, poderia ser uma fonte de imensa ansiedade. Mas então Davi apresenta a 3ª realidade, a que muda tudo, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Talvez você esteja encerrando este dia sentindo exatamente esta dissonância, o peso esmagador de uma grande obra sobre os ombros frágeis de alguém moço e tenro, a obra de educar os filhos, de cuidar dos pais idosos, de liderar um projeto, de cumprir os planos que você mesmo fez para o seu futuro. A sabedoria de Davi é o bálsamo de Deus para você. Descansar nas mãos de Deus, portanto, é entender que a grandeza da obra não é para nos esmagar, mas para nos fazer lembrar a quem ela pertence. Se a obra é para Deus, a responsabilidade final é dele. Se o palácio é para Deus, o poder para construí-lo virá dele. A soberania e o poder de Deus garantem a conclusão de seus próprios projetos. Nós somos apenas cooperadores. Que esta oração seja o seu ato de fé, de entregar a Deus a posse e a pressão da obra que Ele lhe confiou e encontrar nessa entrega a paz para um sono profundo e abençoado. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai de amor, ao encerrar deste dia nos apresentamos diante da Tua Majestade, não como mestres de obras autossuficientes, mas como Teus servos e cooperadores. Antes de qualquer súplica, desejamos exaltar o Teu nome glorioso. Tu és o grande arquiteto do universo, o dono de toda a obra, aquele para quem e por quem são todas as coisas. Nós te louvamos, Pai, pela Tua sabedoria em nos chamar para participar dos Teus grandes projetos. Louvamos-te porque a obra é Tua. Louvamos-te porque o palácio, a nossa vida, o nosso propósito é para a Tua glória e não para a nossa. Tu és o Deus soberano que não depende de nossa experiência, mas se agrada em usar vasos moços e tenros para que a excelência do poder seja Tua e não nossa. Te exaltamos porque a nossa paz não vem de nos sentirmos capazes para a obra, mas de sabermos que o dono da obra é todo-poderoso. Ao longo de mais esta jornada, sentimos o peso da obra, sentimos nossa inexperiência, nossa fragilidade, nossas limitações. Olhamos para a grandeza da tarefa e nos sentimos pequenos e por vezes assustados. Mas ao chegarmos a esta hora, escolhemos a perspectiva de Davi. Obrigado, Pai,
porque quando reconhecemos que somos moços e tenros, não nos desqualificas, mas nos capacitas. Obrigado porque a grandeza da obra não é um fardo para nos esmagar, mas um convite para dependermos de Ti. A nossa paz para esta noite não vem de uma diminuição das nossas responsabilidades, mas de uma transferência da responsabilidade final para Ti. Os planos que temos em nosso coração encontrarão seu cumprimento não em nossa habilidade, mas em Teu poder soberano, pois a obra é Tua. Senhor, reconhecemos que a pessoa e a obra de Jesus Cristo são o exemplo perfeito deste princípio. Ele, sendo Deus, se fez tenro, humano, frágil para realizar a maior de todas as obras, a nossa redenção. E ele declarou que não fazia nada por si mesmo, mas apenas o que via o Pai fazer. Toda a obra de Cristo foi para o Senhor Deus, para a glória do Pai. A sua vitória na ressurreição é a prova de que, quando uma obra pertence a Ti, nem a morte pode impedi-la. E é por estarmos unidos a Cristo, a pedra angular, que somos feitos pedras vivas para a edificação de um templo espiritual, um palácio que é para a Tua honra. Nele já somos vencedores, pois somos parte de um projeto de construção cuja conclusão já foi garantida por Ele. Por isso, Te adoramos com a totalidade de nosso ser. Queremos Te render graças por um Deus que nos convida para a Sua grande obra e assume toda a responsabilidade por ela. Cremos nesta verdade, e nela nosso espírito cansado encontra o descanso do servo confiante. Senhor Deus, dono de toda a obra, nós nos achegamos a Ti nesta noite para abraçar a perspectiva libertadora de 1 Crônicas 29:1. Nós escolhemos aplicar esta verdade a cada área de nossa vida. Confessamos que muitas vezes agimos como se a obra fosse nossa, buscando nossa própria glória e nos desesperando com nossas próprias limitações. Perdoa-nos por nosso orgulho e por nosso medo. Mas nesta noite, nós alegremente abdicamos da posição de donos do projeto e nos contentamos em ser Teus trabalhadores. Por isso, com o coração leve, nós oramos. Primeiramente, Senhor, nós reconhecemos e confessamos diante de Ti, nós somos moços e tenros, somos inexperientes em tantas áreas, somos frágeis em nossas emoções, somos limitados em nossa sabedoria, em nossos recursos e em nosso tempo. Nós não temos a força necessária em nós mesmos. Abraçamos nossa pequenez sem vergonha, pois é nela que o Teu poder se manifesta. Em segundo lugar, nós olhamos para os Teus propósitos e reconhecemos: esta obra é grande. A obra de criar filhos que Te amem em um mundo que Te odeia é grande. A obra de manter um casamento saudável e que Te glorifique é grande. A obra de sermos um testemunho de luz em nosso ambiente de trabalho é grande. A obra de vencer os pecados que nos assediam é grande. A obra de cumprir os sonhos e os planos que o Senhor nos deu é grande. Nós não negamos o tamanho do desafio, mas, com o coração transbordando de alívio e gratidão, nós descansamos na verdade central, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Se o casamento é para Ti, Tu o sustentarás. Se os filhos são herança Tua, Tu nos darás a sabedoria para criá-los. Se a nossa carreira é para a Tua glória, Tu abrirás as portas e nos capacitarás. Se os Teus planos são para Ti, Tu proverás os recursos e o poder para realizá-los. Nós Te entregamos a pressão, o resultado, a responsabilidade. Nós descansamos, pois o dono da obra é o responsável por ela. Pai, nós Te louvamos por esta perspectiva que transforma a ansiedade em adoração e o medo em confiança. Que alegria é trabalhar em um projeto cujo sucesso é garantido pelo dono. Neste instante, intercedemos por todos que se sentem esmagados pela grandeza de suas tarefas. Oramos por aqueles que se sentem desqualificados, inadequados, prontos para desistir. Que esta revelação brilhe em seus corações. A obra não é deles, a obra é Tua.
Que eles encontrem a liberdade e a força para continuar, sabendo que Tu és o maior interessado no sucesso do projeto. Senhor, nesta noite, erguemos nossa voz em fé. Declaramos que somos Teus servos escolhidos por Ti, apesar de sermos moços e tenros. Declaramos que não tememos a grandeza da obra, pois ela é Tua. Declaramos que podemos descansar profundamente, pois o dono da obra não dorme nem cochila. Como vencedores em Cristo, somos mais que qualificados, pois nossa qualificação vem daquele que nos chamou e que é o dono do projeto. Pai, confessamos que nossa ansiedade muitas vezes vem de um coração que quer construir um palácio para si mesmo. Purifica os nossos motivos, que tudo o que fizermos seja para o Senhor Deus. Obrigado por nos libertar do fado da autoglorificação. Senhor, ao nos aproximarmos do final desta oração, queremos agradecer pela paz que esta verdade nos traz. Obrigado por um propósito tão elevado e por uma responsabilidade tão leve. Te louvamos pela segurança de sermos Teus cooperadores. Senhor, renovamos nossa total confiança em Ti para esta noite. Nós dormimos como trabalhadores que confiam em seu mestre de obras. Agora, Senhor, abençoa ricamente cada vida que participou desta oração. Que cada pessoa que se sente pequena diante de uma grande tarefa encontre descanso na Tua grandeza. Que a pressão seja substituída pela paz. Que sintam a Tua alegria, a Tua segurança absoluta e a certeza de que podem dormir um sono profundo e reparador, pois o Deus para quem eles trabalham é quem garante a obra. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração da noite, mas a verdade libertadora de que a obra pertence a Deus é o nosso descanso contínuo. Eu gostaria de encorajá-lo a selar este momento de fé. Compartilhe nos comentários, se sentir à vontade, qual grande obra em sua vida você está entregando aos cuidados do dono esta noite, lembrando as palavras de 1 Crônicas 29:1. Se você tem um pedido de oração, especialmente se está se sentindo sobrecarregado com suas responsabilidades, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros para que todos possamos encontrar a paz de sermos cooperadores de Deus, e não os donos da obra. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora para ser notificado sobre novas orações que podem trazer paz e fortalecer sua caminhada. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sob grande pressão e precisa ser lembrado de que o palácio é para o Senhor Deus. Juntos, podemos espalhar esta mensagem de esperança e alívio. Lembre-se, a obra é grande e você é frágil, mas não tema, pois o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Descanse poderosamente nesta verdade. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção para a sua noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a pedra angular sobre quem toda a obra está firmada, o amor de Deus Pai, o dono para quem o palácio é construído, e a comunhão do Espírito Santo, que nos capacita como trabalhadores nesta grande obra, sejam com todos vocês. Que a paz que vem de saber que o resultado pertence a Deus guarde sua mente e suas emoções, concedendo-lhe um sono tranquilo e profundamente reparador, na segurança do Mestre de Obras. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.